Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiane. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo vamos continuar falando sobre sacrifícios, certo? Na aula passada nós falamos sobre sobre rituais de iniciação e hoje nós vamos falar sobre rituais de sacrifício, tá certo? Primeiro, eu passei os conceitos do que é um ritual para vocês, que é aquela atitude feita dentro de um complexo religioso, de uma complexibilidade religiosa, onde são repetidos momentos, né, repetidas ações que fazem lembrar algo que aconteceu no início lá da religião, certo? Ou que foi solicitada por um deus ou deuses. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre rituais de sacrifício, certo? Para que servem os rituais de sacrifício? Os rituais de sacrifício, eles têm uma função. Qual é essa função? Agradar os deuses para que nossas vontades ou as vontades humanas sejam realizadas, certo? Tipo, todo ritual que é feito, ele vem a ser feito por alguns motivos. Ou porque você está pedindo alguma coisa, ou porque você está agradecendo alguma coisa, certo? Ou porque Deus solicitou esse ritual, como nós sabemos em alguns momentos da vivência religiosa judaico-cristã, Deus fala com as pessoas e pede alguns sacrifícios em alguns momentos. Se você fizer uma pesquisa no Velho Testamento, por exemplo, você vai encontrar 31 momentos em que a palavra cordeiro é referida junto de ritual, como algo para ser ritualizado, certo? Deus mesmo solicitou na Bíblia, no Velho Testamento ou na Torá, algumas vezes que os homens fizessem sacrifícios de cordeiros para que pudesse ser expiado algum erro do homem ou para que pudesse ser aprendido alguma lição, certo? Então, os sacrifícios de animais, ele é bem comum nas religiões atualmente monoteístas, como o cristianismo, o islamismo, por exemplo, esses sacrifícios não fazem mais parte da ritualística das religiões, certo? Os sacrifícios, eles hoje são simbólicos e não mais esses sacrifícios práticos. Não acontece mais o sacrifício de animais na prática, certo? Mas, por exemplo, lá no livro de Êxodo, você vai ter uma passagem que Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei um cordeiro por família e imolai a Páscoa. Ou seja, vão, escolham um cordeiro, que é um carneiro, né? E sacrifiquem ele pela Páscoa, pela passagem, certo? Então, nós já vimos lá naquele vídeo de Páscoa, que se vocês quiserem, pode dar uma vasculhada aqui no canal, vocês vão encontrar o vídeo de Páscoa, o que significava a Páscoa, né? Que quando Deus pediu para que um cordeiro fosse sacrificado e que o sangue fosse passado na porta da casa dos judeus, do povo escolhido, e que quando a morte viesse passando, ou a peste viesse passando, que visse o sangue na porta da casa, essa peste ia passar direto, não ia entrar e matar o primogênito. Isso está bem explicadinho lá no vídeo de Páscoa, se vocês quiserem dar uma revisada, só dá uma olhada por lá. Então, nós temos o sacrifício de animais em muitas religiões, em muitas culturas, como, por exemplo, no Egito, eles sacrificavam animais sagrados, os sacerdotes faziam esse sacrifício e depois esses animais eram mumificados, eram empalhados e eram vendidos para aquela pessoa que solicitou o sacrifício, e essa pessoa levava esse animal para ter em casa como um objeto sagrado, certo? Um objeto de culto. Nós vamos ter também, os gregos sacrificavam muitos animais para fazerem pedidos e para agradecerem também. Os bois e os carneiros eram os animais que eles preferiam para esses sacrifícios. Existiam também sacrifícios humanos. Na Grécia Antiga também existiam sacrifícios humanos, mas nós vamos falar um pouco sobre os sacrifícios humanos que aconteciam aqui na América, certo? Os maias, os incas, faziam muitos sacrifícios, tá bom? Então, nós vamos ver aqui alguns tipos de sacrifícios que eram feitos entre
os maias e os incas e também os astecas, certo? Sacrifícios humanos. Para que faziam esse sacrifício? Então, entre os astecas, por exemplo, o deus Tlaloc, certo? Ele era o deus das chuvas das plantações. Então, quando se fazia um pedido a esse deus, eram feitos sacrifícios humanos, e para esse deus, preferencialmente, eram sacrificados crianças, certo? A deusa da terra se chamava Teteoína, e para esta deusa era oferecido sacrifício de mulheres e jovens. Ela era a deusa da terra, então a deusa da fertilidade, da abundância e tudo mais, né? E também para o deus Huitzilopochtli, que era o deus da guerra, era oferecido guerreiros, certo? Sempre guerreiros. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem de um guerreiro sendo sacrificado. Então, como era feito esse sacrifício? Esse guerreiro era escolhido, era levado para cima de um templo, esse templo era tipo um templo piramidal, e aqui em cima era onde era feito o sacrifício. Vocês podem ver aí que logo abaixo do guerreiro tem tipo uma escadaria, essa escadaria é imensa. Esses templos ainda hoje existem, estão em Cusco, no Peru, Machu Picchu, e era feito da seguinte maneira: o guerreiro era escolhido. Normalmente, esse sacrifício era feito quando eles queriam abrir guerra contra outra tribo, e para que eles saíssem vencedores, esse sacrifício era feito. Traziam esse guerreiro, 4 sacerdotes seguravam ele pelas pernas e pelos braços, em cima de uma pedra. Esse sacrifício era feito com um guerreiro vivo. Um corte era feito abaixo do seu peito, o sacerdote enfiava a mão no guerreiro ainda vivo, e de lá arrancava, das entranhas desse guerreiro, arrancava coração dele com a mão. Vocês podem ver aí na imagem que o coração está na mão do sacerdote, e esse coração era colocado nas mãos da imagem do deus da guerra que ficava no meio da tribo, certo? E aí eles acreditavam que, a partir disso, os deuses, ou o deus da guerra, iria ajudá-los nesse momento de guerra, de empreitada para ser campeão da guerra, certo? Outro tipo de sacrifício humano era feito aqui no Brasil pela tribo chamada Tupinambás, certo? Muitas outras tribos aqui no Brasil também praticaram antropofagia, mas os Tupinambás são os mais conhecidos. E era feito sacrifício humano, mas não em prol de um deus, certo? Eles matavam seres humanos, os guerreiros, né? Em guerra, quando eles prendiam um guerreiro, traziam o guerreiro para a tribo, matavam esse guerreiro, consumiam a carne desse guerreiro, praticavam canibalismo, para que, ao comer, eles acreditavam que comendo a carne desse guerreiro, eles iam adquirir a força, a coragem, a esperteza, a capacidade de nadar, a capacidade de correr, todas as boas qualidades que esse guerreiro tinha, né? Então, mais uma coisa que nós temos, os sacrifícios de animais nas religiões afro-brasileiras. Então, as religiões afro-brasileiras costumam praticar sacrifícios animais para os seus cultos, certo? Então, alguns dos orixás preferem receber como oferenda animais. Então, são sacrificados animais para alguns desses orixás, dependendo do pedido que a pessoa vai fazer a esse orixá. Então, a pessoa faz o pedido, o orixá pede a oferenda, normalmente é um animal. Em relação às religiões africanas, nós vamos ter o seguinte: as religiões africanas, elas apesar de terem esses cultos, né, já houve denúncias contra as religiões africanas ao Ministério Público, ou seja, algumas organizações que protegem animais fizeram denúncias ao Ministério Público solicitando que acabasse com esse sacrifício dentro da religião, porque maltratos aos animais, e eles trouxeram uma série de argumentos para tentar acabar com o sacrifício dos animais nas religiões. Mas aí esse caso ele foi julgado pelo juiz Alex Moraes, e o juiz Alex Moraes determinou que não, que o Estado não pode interferir desse jeito nas práticas religiosas, e que essa prática de matar animais se precisa ser, né, uma prática limpa e uma prática sem crueldade, tá bom? Aqui a gente tem o sacrifício de um animal, e aí as religiões afro-brasileiras saíram campeãs, venceram essa batalha judicial, porque dentro dos
rituais não existe tortura aos animais, existem a morte do animal, certo? Mas, assim como qualquer pessoa pode matar um animal para consumir, se não for tortura, não é crime. Você pode na sua casa, muito bem, matar uma galinha para você comer, isso não é um crime. Então, matar e não comer não classifica como um crime, certo? Porque o animal ele não é torturado, ele é apenas morto e oferecido a um Deus. A diferença é que eles não vão consumir esse animal, porque esse animal ele é oferecido ao orixá, certo? Mas nem todos os rituais africanos levam carne, né? Não levam um animal morto. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos uma oferenda ritual apenas com bebidas, frutas, velas e flores, certo? As religiões africanas levam essa questão do sacrifício muito a sério. Então, todo ritual ele tem como acontecer. Então, não vai existir dentro dos rituais religiosos afro-brasileiros uma tortura aos animais. Isso não existe. O que existe é um sacrifício religioso, como existiu em várias outras religiões. Então, é bom que isso fique claro e que vocês não coloquem na cabeça que isso é uma maldade contra os animais e tal, porque é uma coisa que acontecia em muitas outras religiões e que aos poucos foi deixando de acontecer e talvez também aos poucos nas religiões afro-brasileiras possa vir a deixar de acontecer mais à frente, certo? Então, nós passamos já por sacrifícios animais, né, na antiguidade, na Grécia, no Velho Testamento que apareceu, na Torá apareceu, passamos pelo sacrifício de seres humanos, né, entre os maias, os incas, e passamos pelos sacrifícios humanos entre os tupinambás, e agora passamos pelos sacrifícios, voltando aos sacrifícios animais nas religiões africanas, e agora nós vamos trazer outros tipos de sacrifício que qualquer um de nós podemos fazer, ou fazemos, ou já fizemos alguma vez na nossa vida, que são os sacrifícios como o jejum, o silêncio, a peregrinação e a clausura, certo? O jejum é o sacrifício que as pessoas fazem, oferecendo para Deus, deixa de comer alguma coisa ou deixa de comer por um dia, em sacrifício a alguma meta imediata ou alguma coisa, alguma data comemorativa. Muitas pessoas fazem voto de silêncio, muitos religiosos fazem voto de silêncio como uma devoção a Deus, outros fazem peregrinações, que são grandes caminhadas, como uma forma de pedido ou de agradecimento a alguma graça alcançada, a algum milagre alcançado, a alguma coisa que eles solicitaram a Deus, ou aos deuses, ou aos santos, ou seja lá quem for, e essa graça foi alcançada. E também tem a clausura, né, que é a monges e freiras de algumas religiões que se trancam dentro de conventos ou dentro de mosteiros e passam a vida lá toda em sacrifício, trancados para agradar os deuses ou para pagar algum pecado que eles julgam terem, alguma coisa assim. Pessoas também se enclausuram por outros motivos, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tenho muitas mais coisas para falar sobre o assunto, que é muito interessante, porém não posso por causa do tempo do vídeo. Então, você que é do Pedro Ramos, vamos conversar sobre isso no grupo e vai ter uma atividade no Google Formulário. Para você que é do Luiz, vamos conversar um pouco também no Google Meet e também vocês vão fazer atividade no formulário. Lembrando que, além dessa atividade sobre sacrifícios, rituais de sacrifício, também vamos ter uma atividade de revisão e um pequeno teste de conhecimentos, tá bom? Então, aguardo todos vocês. Até a próxima.